Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dia. Que bom te ter por aqui. Hoje é a nossa terceira aula ou terceiro episódio da série Você é Seu Projeto. Então seja bem-vindo se você está chegando aqui agora. Vamos lá iniciar, dar continuidade a essa sequência de aulas de 12 aulas. Hoje é a nossa terceira aula. Nessa série Você é Seu Projeto, Como você pode planejar a sua vida em 360 graus. Lembrando, o que isso significa? É você olhar para as áreas mais importantes que você identifica naquele seu momento de vida. Então, eu vou dar um exemplo. Eu trouxe bastante, nos dois últimos episódios, nas duas últimas aulas, que o primeiro pilar é você olhar para você. Por isso que chama-se Você é Seu Projeto. Antes da gente querer construir algo externamente, a gente precisa alimentar ou construir, o nosso primeiro pilar, que somos nós mesmos. Então, eu falei muito sobre essa questão de como você pode começar a olhar para isso. Mas, resumidamente, ao decorrer das 12 aulas, eu vou falar muito sobre as outras áreas, No episódio 2 eu falei sobre o sonho e nesse episódio nós vamos falar sobre a saúde física. E nos próximos episódios eu vou falar sobre casa, vou falar sobre a importância da energia do dinheiro, do trabalho, do social, dos relacionamentos. Então você vai entender que vai ser uma jornada para você entender todas essas áreas, qual é o significado que essas áreas têm para você. Todas são importantes, sim, mas dentro daquele ano que a gente está vivendo, sempre vai ter uma ou duas que a gente vai ter que colocar mais energia e mais foco. Só que todas essas áreas se complementam, lembra? Porque nós somos seres integrais. Então a gente tem que, de alguma forma, entender que a gente tem que equilibrar as áreas da vida. E quando a gente entende o equilíbrio da energia da nossa casa, do nosso social, do dinheiro, do trabalho, de quem nós somos, da nossa energia física, emocional, mental e espiritual, tudo começa a ir com mais fluidez na nossa vida. Então essa é a ideia desse projeto novo que eu elaborei para você, tá bom? Então vamos lá. Hoje no episódio 3 é sobre saúde, O corpo, a mente e a energia alinhados. O quanto isso tem potência na sua vida quando você entende. Então, a saúde é a base que sustenta todos os outros pilares da vida. É o alicerce da transformação. Pensa assim, você já viveu isso ou imagina na sua vida, de nada adianta você ter dinheiro se você não tem saúde para usufruir da sua vida. Você não consegue levantar da cama se você não tem saúde boa, eu quero dizer, Quando você tá com aquela saúde craquelada, Então, de nada vale a gente construir uma empresa ou uma carreira se a gente chega lá no final, depois que construiu, você olha para trás e você fala, gente, eu me abandonei, eu não tenho nem saúde, nem energia. Minha sanidade mental foi pro espaço. Então eu não consigo usufruir daquilo. Então eu tenho dinheiro, mas não tenho nem energia nem saúde para usufruir daquilo que eu batalhei e conquistei. Então, qual que é o sentido? Não tem sentido algum, perde o sentido completamente, concorda? Então, nesse episódio você vai aprender práticas simples e eficazes para cuidar do seu corpo físico, do seu corpo mental, emocional, de forma integrada. Lembra que eu falei? Nós somos seres integrais. Lembra o primeiro episódio? Como a gente pode criar uma vida mais saudável, mais equilibrada, usando os recursos que o próprio Deus, ou o universo, ou da forma como você querer colocar a nomenclatura, deu pra gente, que é o quê? Tudo, A natureza. Tudo parte da natureza. Então a natureza nos ensina demais. Então, por que a saúde é essencial? Reconhecer a importância de cuidar da saúde para ter mais energia e equilíbrio em nossos aspectos da vida. Sem saúde você não consegue fazer nada, concorda? O que adianta você às vezes querer ter um relacionamento melhor com a sua família, ou ter um relacionamento melhor com os seus amigos, ou ter um relacionamento melhor com amoroso, se você não consegue usufruir da vida com aquela pessoa que você escolheu estar ao lado?
independente se é familiar, social ou relacional, né? Amoroso. Então, você não consegue usufruir. Então, tudo parte de você construir. Por isso que chama, você é seu projeto. Tudo parte de você olhar para você e entender a importância que você tem. Principalmente o primeiro pilar é o físico, porque lembra, o físico é o que dá energia para você fazer as outras coisas que você quer fazer na vida. Sem energia você não faz nada. Então entender como o corpo e a mente e a energia se conectam influencia no seu bem-estar. Pensa como tudo está conectado. Quando você não está com as suas emoções alinhadas, quando você não está com a sua cabeça, com pensamentos bons, com clareza mental, com paz de espírito, você percebe que a sua energia desce? Você percebe o quanto você perde energia quando você não está com o seu estado emocional equilibrado? E como que eu consigo equilibrar tudo isso? É o que a gente vai descobrir nesse episódio de hoje. Então, aplicar práticas que promovam o autocuidado e esse alinhamento. Então, eu sempre bato nessa tecla, porque lembra, nós somos seres que criamos qualquer coisa na nossa vida a partir de um pensar. E a partir daquilo que eu penso, eu vou alimentando uma emoção que reverbera nas minhas ações. E simplificando tudo isso, seria uma questão habitual. Então nós somos criaturas habituais, nós somos criaturas que têm N paradigmas, que têm N questões, que somos criaturas que precisamos colocar com profundidade o autoconhecimento para entender como você funciona, como eu funciono. Então, trazer esse ponto de reflexão é que você vai entender quais são as práticas que você pode trazer como seu autocuidado para que você entre nesse alinhamento corpo, mente e energia, porque é o combustível para que você consiga de fato conquistar o que você deseja. E qual que é o significado da saúde integral? É exatamente a harmonia do corpo, da mente e da energia. Qual é o significado da saúde integral? É o alinhamento, é a harmonia, é a junção em equilíbrio, com fluidez do corpo, da mente e da energia. Então, o corpo, a saúde física é a base para viver com vitalidade e disposição. Pensa na sua vida. Se você não tem saúde física, se você não tem um corpo saudável, se você não tem movimento articular que você consiga movimentar sozinho, que você não tenha disposição, você não tem vitalidade. Sem vitalidade você não tem disposição. Sem disposição e sem vitalidade você não tem entusiasmo, porque você não tem energia. Então você não tem alegria, você não tem satisfação, você não tem motivação. Tudo parte desse primeiro campo, que é o campo físico. E a mente? Uma mente equilibrada permite clareza, foco para tomar as decisões. Pensa na sua jornada. Toda vez que a gente precisa tomar decisões, a gente não é assertivo, assertiva, quando a gente está com a mente confusa. Então, uma mente equilibrada traz essa paz de espírito para que a gente tenha clareza mental nas visões de médio, de pequeno, médio e longo prazo, para que a gente entenda o nosso caminho, a nossa jornada, para que cada vez a gente dê mais um passo na direção daquilo que a gente quer, que é, lembra, ter mais saúde, ter um relacionamento, ganhar mais, morar melhor, ter mais qualidade de vida, não importa o que você deseja. O que de fato eu preciso ter esses pontos de clareza, e a clareza só vem quando eu tenho paz de espírito, que é a paz na mente, né? E a energia? A energia, manter a energia elevada promove a criatividade, a produtividade e a conexão com o propósito. Gente, não tem como a gente não produzir. Tem muitas pessoas que eu já atendi, que tinham crenças muito fortes sobre alta performance, sobre produtividade. Eu não quero mais produzir, eu não quero ser mais produtivo. Tá tudo bem se você não encara isso como uma coisa boa no sentido de ser mais produtivo para produzir mais, mas eu quero te trazer um ponto de reflexão nesse slogan, que é assim:
Pensa na sua vida, tudo que você já realizou, que foi bom para você, que você identificou como algo bom, você concorda que você produziu, que teve uma ação direcionada com foco e energia para realizar aquilo, independente se é um relacionamento, ou um trabalho, ganhar mais, melhorar a tua carreira, ou uma saúde, emagrecer. Então, a palavra produtividade nada mais é do que você aprender a produzir com significado na direção de que faça você alcançar o que você deseja. Então, ser produtivo não é ruim, é bom. Porque somente quando você entende o que a produtividade traz para você, que você entende o quanto ela é benéfica, mas não do lado negativo de forma insana, ser workaholic ou só pensar em trabalhar e não viver a vida, ao contrário. Por isso que eu trabalho com alta performance energética, porque eu acredito que é o alinhamento do futuro. Eu acredito que é a consciência que vai transformar a vida das pessoas. Porque o que é alta performance? Nada mais é do que você entender o significado de viver em performance. O que é performance? É você entender a direção de onde você está indo com significado, com potência, colocar todo o seu poder à tona para transformar aquilo. Entende? Não é fazer muito, mas é fazer coisas que façam sentido, que precisam ser feitas, que muitas vezes não são só coisas legais, muitas vezes são coisas chatas, que você talvez tenha que desenvolver, aprender, parar de fazer, para que você construa o que você quer. Olha quantos pontos eu trouxe em uma única informação. Por que eu estou parando e falando isso para você? Porque é o que eu mais atendo pessoas que têm uma visão distorcida do que é informação. E quando a gente começa a trazer esse ponto de reflexão, a gente começa a avançar na vida de forma mais fluida, que é o que eu quero trazer para você, para que você avance de forma mais fluida. E aí, qual que é a conexão com os elementos na criação da saúde? Carol, como assim? Lembra, os elementos, tudo tem simbologia na nossa vida, tudo tem um propósito, tudo tem um significado. Então, o elemento ar, o que significa? É a sua parte respiratória, é a sua respiração. Respiração consciente para renovar a energia e aliviar as tensões. Vou dar um exemplo. Se você não respira direito, você sobe o seu nível de ansiedade, de estresse, dores pelo corpo. Óbvio, gente, que eu tô falando aqui de um modo geral, não se você tem alguma questão de saúde que precisa ser tratada com mais direção, né? Então aqui eu tô falando no modo geral. Então, quando você entende a importância que o elemento ar tem na sua vida, você começa a se reconhecer também. Então, vou dar um exemplo. Eu sou libriana, então o meu elemento é ar. O que isso quer dizer, Carol? Como uma característica de um signo de Libra, o elemento ar, ele é muito forte para mim. Por quê? Ele pega no meu campo mental. Quando eu começo a perceber isso, eu já tenho uma missão a mais, que é reconhecer isso e trabalhar a minha parte respiratória de forma mais consciente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou falar ainda mais pra frente, mas eu já vou dar um slogan aqui um pouquinho agora. O slogan não, um spoiler, né? Um pouquinho agora, que é assim, meditar. Ou trabalhar, vou dar um exemplo do que você pode falar aqui. Eu acho que eu ia falar mais pra frente, mas já vou falar agora porque é o elemento ar. Se você fizer 5 respirações conscientes, inspirando ar, enchendo o peito de ar e soltando o ar de forma tranquila, prestando atenção no seu corpo, na sua respiração, eu garanto a você, se você fizer 5 respirações somente bem profundas, você já vai sentir o seu nível de ansiedade, de estresse diminuindo na hora. Só que é um exercício, você entende? Então, se eu sou do elemento ar, quem que é do elemento ar? Gêmeos, Aquário e Libra. Eles já têm por missão, por obrigação, entender que este pilar da vida deles vão ter que estar de olho no radar. Por quê? Porque eles são mais mentais.
Eles têm características de pensar muito, eles têm um diálogo muito acelerado, eles têm uma visão muito apurada. Então tem que prestar atenção nisso para não entrar no diálogo interno, não se sabotar na vida, prestar atenção como que está funcionando a mente dele. Faz sentido? Depois comenta aqui embaixo para mim, tá? E o elemento água? A hidratação é limpeza para desintoxicar o corpo e a mente. Então você é uma pessoa que se hidrata, você toma um bom banho relaxante, aproveitando um bom sabonete, lavando bem seu cabelo, mas com produtos que você se sente merecedora, que você sente que acalenta o seu coração, você se hidrata, você toma o tanto de água que é necessário para o seu dia a dia. Você sabia que problemas no intestino, dor de cabeça, entre outras questões, nível de estresse mais elevado, nível de ansiedade aumenta por falta de água no organismo? Então a água é uma coisa fundamental, né? 60%, 70% do seu corpo é feito de água, então não tem como a gente não beber água. A água faz bem pro cabelo, faz bem pra pele. Água é vida. Você vê que o mundo é tão abundante que você vê que tem, olha o tamanho do oceano. Quando você olha o oceano, pensa aí, não é? Parece que é infinito. Não tem fim, porque, cara, imagina o quanto de água tem no mundo. Então, não tem escassez, é muito abundante. Então, qual que é a missão do elemento água? Quem são as pessoas regidas do elemento água? Tem que prestar atenção nisso. E mesmo se você não for, você tem que entender como que a água está funcionando dentro de você. Vou dar um exemplo aqui do elemento de mim, que sou libriana, que sou do elemento ar, para você pensar em você como elemento, tá? Falando das características. Só um minutinho. Eu percebo que o elemento água, ele me acalma. Porque, lembra, a água, ela traz essa conexão com as emoções, com os sentimentos. Então, a hidratação faz parte de eu acalentar a minha alma, eu acalentar o meu corpo, não só fisiologicamente, entende? Lembra a conexão? Corpo, mente e energia? Tá tudo conectado. E a terra? Alimentação equilibrada e a conexão com a natureza. Então, pensa assim, se você é do elemento terra, então você é mais matéria, é mais que precisa ver para crer, né? Que você lembra do elemento terra, é muito de materializar, realizar, fazer. Então você precisa entender que você tem que estar em conexão com a natureza, que vai fazer mais essa ancoragem energética para você. Então é muito importante a gente entender os elementos, o quanto eles são fundamentais na nossa construção de jornada. Então lembra, como está a sua alimentação hoje? Ela está equilibrada? Com mais elementos da terra. Olha aqui a importância. Se você é do elemento da terra, se você é terra, é virgem, touro e capricórnio. Então, a sua alimentação saudável, ela tá aqui. Você já vem do elemento terra. Então, você tem uma conexão muito mais potente, muito mais forte. Então, você tem que entender esse jogo que o universo está trazendo para você. E o fogo? Lembra, fogo é energia, é movimento físico, para ativar o corpo, cultivar a disciplina. Então o elemento fogo é o que dá vida, é o que dá energia, é o que traz a motivação, é o que traz entusiasmo, é o que traz a energia. E qual que é a forma mais que eu ativo a minha energia fogo? Lembra, quem são os elementos fogo? Áries, Sagitário e... me ajuda... deu branco, Áries, Sagitário e Leão, os três elementos fogo. Então, eles têm que estar fazendo atividade física, sim, eu indico, de 4 a 5 vezes na semana, assim seria o ideal. Por quê? Porque tem muita energia o elemento fogo, então ele precisa pôr para fora, senão ele explode. Então, ele precisa entender como ele funciona. O elemento fogo já diz... já é dos 4 elementos, né, falando das características, ele é o que mais tem energia. Então ele tem que aprender a como colocar essa energia para fora de uma forma que seja mais fluida para ele. E o espiritual? A meditação, práticas que conectem você ao seu interior.
todo mundo deveria meditar, mesmo que for 1 minuto. Lembra que eu dei o exemplo? Se você fizer 5 respirações profundas, eu garanto que o seu nível de ansiedade, de estresse, aquele movimento que você vem, né, de movimento de explosão, já vai diminuir muito. Uma das coisas que eu faço muito, se você curtir, se você achar que é legal, se você não conhece, eu trabalho muito o Reiki, né? Eu sou terapeuta reikiana, eu sou master Reiki, então eu faço o Reiki em mim todos os dias, para me ajudar, não só a meditação eu uso, mas o Reiki para ajudar a alinhar os meus chakras, para ajudar a equilibrar tanto o meu campo físico, emocional, mental e espiritual, porque lembra, o Reiki é energia integrativa, o Reiki é energia que equaliza, que equilibra a energia do corpo, e lembra, nós somos feitos de energia, então uma das formas que eu também uso e que eu, né, atendo as pessoas que por sessões de Reiki, né, hoje eu faço sessão de Reiki à distância, é fazer esse alinhamento dos chakras, esse alinhamento energético, porque é fundamental para a gente ter mais clareza, né, ter mais foco e ter mais energia, equilíbrio do corpo, da mente e das energias do corpo. E como cuidar desse bem-estar? Eu já falei um pouquinho, vou dar continuidade aqui. O corpo físico, lembra? Inclui atividades regulares como caminhada, yoga, dança, e aqui eu vou abranger um pouco mais, né? Eu cuido da área da saúde há mais de 15 anos, tanto na física como mental. E assim, na minha visão, tá? Eu acredito que não importa qual atividade você queira fazer, você só precisa identificar a qual faz mais sentido para você. E uma coisa que eu acredito muito nisso, e eu vejo isso nos meus atendimentos particulares de personal online, é assim, se você gosta só de fazer isso aqui, só musculação, então o cara só faz musculação. Você não precisa fazer outra coisa. Se você gosta só de caminhar, óbvio que depois dos nossos 40 anos você vai ter que fazer um pouco de trabalho de força. Pode ser no yoga? Pode. Se você fizer um bom yoga, você vai trabalhar muita força. Quer fazer um tai chi chuan? Faz um tai chi chuan. Quer fazer dança? Se você fizer tudo que você fizer com intencionalidade, trazendo significado, prestando atenção no movimento, prestando atenção no que está sendo proposto ali para você, eu garanto a você que você vai ter resultado. Então, o que mais importa é você entender que você precisa entrar em movimento, independente do que você quer fazer. Eu gosto de treinar em casa, Carol, então treino em casa. Eu treino pessoas hoje em casa só, porque eu sou personal online, então, cara, o resultado é absurdo. Se eu te contar N depoimento de clientes que eu tenho, que estão comigo há anos, que falam, cara, como a vida mudou depois da pandemia, que eu comecei a só trabalhar online, e tem muito resultado, mas tudo depende, não é o que você faz, mas é o significado que aquilo traz para você e a forma como você coloca energia naquilo. Então, treinar em casa dá muito resultado? Muito resultado. Desde que você faça de verdade, que é prestando atenção, colocando energia para fazer o movimento, sentindo o teu corpo trabalhando. E é isso que traz o resultado. E aí, falando ainda do corpo físico, né? Cuidar da sua alimentação com refeições nutritivas equilibradas. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Então é muito importante, vou dar um exemplo do emagrecimento, né? Que sempre roda aqui no emagrecimento. Não tem como a gente emagrecer só fazendo atividade física. Gente, isso não dá. O emagrecimento é uma consequência de uma alimentação e mudança de estilo de vida. Mudança de hábitos. E a mudança de hábitos, ela não acontece somente em 15 dias. Você até pode conseguir fazer uma micro mudança de um micro hábito em pouco tempo. Normalmente aí 21 dias leva uma pequeníssima mudança, mas pode variar até 244 dias, uma mudança grandiosa. Então, dependendo o quanto você está acima do peso, dependendo o quanto tempo você está em sedentarismo, você tem que entender que a jornada é uma jornada, vai demorar um pouquinho, mas a decisão precisa ser tomada hoje. É isso que eu quero que você entenda. E o mental? Praticar a gratidão aumenta os seus pensamentos positivos. Pensa na sua jornada, os momentos que mais você tinha gratidão por você.
pela espiritualidade, por Deus, por tudo aquilo que você já é, por tudo aquilo que você já viveu, você não tinha mais pensamentos positivos e alinhados com quem você é e para onde você estava indo? Concorda? Então, a prática da gratidão é fundamental para uma mente calma, tranquila e com foco, com direção para onde você quer ir. Né? Então, cultivar hábitos de leitura, de aprendizado. Gente, quantos livros você já leu nesses últimos anos? Não que tem que ter uma competição. Nossa, eu quero ler tantos livros. Não importa, se isso é um objetivo para você, que você percebe que vai te ajudar, faça isso. Em 2022, eu coloquei um objetivo para mim que eu queria aumentar, mas eu queria contar quantos livros eu conseguiria ler dentro daquele meu ano. E eu consegui ler 13 livros em um ano. Para mim foi meu recorde. Então hoje eu não coloco tanto, eu tenho que ler tantos livros, mas eu sempre estou lendo. E eu tenho uma prática que eu não leio só um livro. Normalmente eu pego um e pego outros, 2, 3, normalmente que eu estou lendo ao mesmo tempo, e vou sentindo aquele dia. Eu acho que hoje eu estou mais aqui. Eu estou lendo um livro agora que chama O Cérebro de Buda. É muito legal. Eu comprei esse livro já faz alguns anos, eu não tinha lido ainda. E aí ele estava aqui na minha estante, que está aqui do meu lado. E aí é um livro muito bacana, que ele tem muito a ver com o momento presente que eu estou vivendo. E aí foi o momento desse livro. Eu não tinha lido ele ainda, eu tenho mais 3 livros que eu tô lendo junto com ele, então eu tô lendo 4 ao mesmo tempo. Mas esses outros 3 eu já li, então eu tô relendo e passando por algumas coisas mais específicas que já estão, rabiscada, de algumas questões que eu já separei para mim. Mas falando de você, é importante você entender, você tá lendo para melhorar teu trabalho, para melhorar tua cabeça, para melhorar tuas emoções, para melhorar teu relacionamento, para melhorar teu relacionamento familiar, para você se enriquecer do seu autoconhecimento, mas para aplicar para quê? Então é muito importante, quando a gente vai estudar, a gente tem um porquê a gente também tá fazendo aquilo. Às vezes a gente tá fazendo uma leitura só por diversão, e tá tudo bem. Só que entender você, como você funciona, os momentos que você vai colocar as coisas para você é muito importante, porque você vai se conhecendo mais e vai te dando direção para ir mais rápido onde você quer ir, né? Para onde você quer ir. E o emocional? Permitir se sentir e processar as emoções. Busque apoio e relações saudáveis e autênticas. Eu falo muito sobre isso, né? Porque eu acredito nisso, que é o poder do ambiente. E o que é o ambiente? O ambiente é tudo. O que é a nossa casa? Como que é nosso ambiente? Ele é clean? Ele é bonito? Ele é limpo? Ele traz uma energia de prosperidade? E o que é prosperidade? Não é coisas materiais, mas é um estado do bem. Pode ter coisas materiais? Óbvio, e deve ter. Mas não necessariamente você precisa ter coisas caras, ao contrário, você tem que ter coisas que ancorem a tua energia. Então, prosperidade tem a ver com energia elevada, com bem-estar, com equilíbrio, com harmonia. Então, é muito importante você entender isso. Então, como você vai processar suas emoções está muito ligado à questão do ambiente. Lembra, ambiente físico, onde eu moro, ambiente relacional, como são minhas relações? Elas são saudáveis? As pessoas com quem eu convivo, elas acrescentam na minha vida no sentido que me impulsionam a ir para frente, porque isso é muito importante. Quando a gente não entende como o ambiente e as relações influenciam na nossa vida, é onde as coisas começam a não dar tão certo. Mas isso eu vou falar ainda mais em outras aulas, tá? Ação prática. Estabelecer um hábito diário de autocuidado é fundamental. E lembra, você é seu maior projeto, você é seu projeto. Então, essa questão do autocuidado, eu quero que você pare e pense, mas de uma forma mais profunda, com mais significado, o que é o autocuidado para você. Escolher uma prática de autocuidado que possa ser realizada em até 10 minutos por dia. Lembra que eu falei da meditação? E aí eu posso falar aqui para você, você pode fazer um treino em casa de 10 minutos todo dia.
5 vezes na semana, não importa. Você pode fazer só alongamento para começar, depois acrescentar um pouco de força, porque lembra, todo mundo precisa de força. E dá para trabalhar muito bem em casa. Eu faço isso há anos. No caso, agora estou entrando por 5º ano, treinando pessoas somente em casa. E o resultado é incrível. Mas você tem que ter, se entender. Várias questões que precisam ser entendidas, porque é muito fácil, muito leve, é muito tranquilo. Olha o tempo que você não gasta em deslocamento. Olha o tempo que você ganha para você fazer mais coisas para você. Então, isso é autocuidado, né? Definindo um horário fixo para incluir essa prática na sua rotina. Se você não definir um horário, Carol, eu não gosto muito de definir horários. Tudo bem. Então, você tem que definir assim, todo dia, ou de manhã, o período, ou à tarde, ou à noite, eu vou fazer. Se você não pode ou não quer estabelecer um horário fixo, 8 da manhã. Tudo bem, mas você precisa definir que é um horário. Por quê? Se você não fizer isso, você não faz. Ninguém faz, gente. Todo mundo que faz coisas, faz porque priorizou. E o priorizar é determinar dia, horário, local. Como que vai funcionar? É o funcionamento. Imagina se uma empresa, ela vai funcionar bem se ela não tem horário que abre e que fecha. Quais são as regras? Eu sempre falo sobre isso. Quais são as regras da sua vida? Por quê? Quando a gente vai trabalhar para uma empresa, toda empresa tem regras, você concorda? Tem não sei se lembra na parede, regras, missões e valores. São regras. Qual que é a missão da sua vida? Qual que é a missão que você estabelece para você? Quais são as regras da sua vida? O que é inegociável para você e o que é negociável? Então, aqui entra dentro de tudo isso. Registrar esses sentimentos e mudança ao longo da semana é fundamental. Eu falo muito sobre isso. Se você não tem uma agenda, um planner, ou um papel, um bloco de notas, não importa onde for, mas tem que ter. Por quê? Você só consegue alimentar seu entusiasmo, a sua motivação, a sua visão de médio e longo prazo quando você consegue visualizar, que é olhar no papel ou olhar na tela, né, hoje em dia, como que está funcionando, o que está dando certo, o que não dá. Você precisa validar, e validar é bom. Você entende como você funciona e o que não funciona, e você começa a reconhecer. Isso é autoconhecimento, isso é você saber como você é. Não é porque aquela pessoa ou aquele treino, aquele exercício funcionou para uma pessoa, vai funcionar para você. Lembra, cada um tem uma rotina. Por mais que todo mundo tem 24 horas, só que cada um está vivendo uma jornada diferente na vida. Então hoje, às vezes, você não consegue treinar de manhã. Você vai ter que estabelecer à tarde ou à noite, tá tudo bem, mas qual horário? No caso, qual o período? E que exercício você vai fazer para você? Falando da leitura, né? Lembra que eu falei do hobby? Qual livro que você vai ler à tarde ou à noite? Se você não pode de manhã, a mesma coisa. Benefícios do alinhamento do corpo, mente e energia. O que você ganha ao priorizar a sua saúde? Lembra? Todos nós temos benefícios, que nós ganhamos algo quando temos algo e quando não temos, né? Então, eu quero só que você pense no que você ganha, se você realizar, se você conquistar mais disposição, mais energia para você realizar o que você quer. A cada dia, quando você faz atividade física, a cada dia que você come melhor, a cada dia que você faz jejum. E falando nisso, eu vou deixar aqui uma série que chama O Poder do Jejum, muito bacana para você também acompanhar, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante na sua jornada, tá? É uma série incrível que eu fiz. E depois você compartilha comigo como foi essa jornada para você. Mas você priorizar isso e entender o que você vai ganhar de médio a longo prazo é o que vai trazer esse combustível diário para você realizar o que você quer. Melhorar o seu equilíbrio emocional para enfrentar os desafios. Gente, pra mim, tá? Depois você compartilha a sua experiência. O jejum é o que mais me traz pro meu estado emocional, mental e físico da performance que eu gosto. Qual que é a minha performance? Dormir bem, acordar com energia, ter disposição no meu dia, então ter energia no meu dia, né? Ter mais alegria, entusiasmo para trabalhar, para fazer as coisas e manter o meu corpo
magro e torneado da forma como eu gosto. Eu gosto disso, isso me traz e me eleva a minha autoestima. E é isso que eu quero propor para você. O que para você sente que é importante você fazer? O que você ganha? Para mim, eu ganho autoestima quando eu faço o jejum. Para mim, eu ganho autoestima quando eu priorizo o meu treino, a minha meditação. Quando eu priorizo eu fazer o reiki em mim. Então, o que você ganha mais? Clareza mental para tomar as decisões mais conscientes. Lembra que eu falei que eu fico mais aqui, com mais centramento, né? Por quê? Porque eu tenho mais clareza mental. Então, eu tenho tomadas de decisões muito mais assertivas. E a saúde é o pilar de transformação da sua vida. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Sua saúde é o ponto de partida para construir uma vida alinhada e produtiva. Ninguém faz nada na vida que tenha significado, que você olhe e fala, que você se orgulhe do que você fez ou do que você está deixando, se você não tem saúde para usufruir daquilo. Qual é o sentido de eu passar uma vida inteira construindo coisas para deixar para alguém e não viver a vida? Gente, qual é o sentido? Qual é o sentido? Se você acredita que esse é o sentido, tá tudo bem, eu te respeito. Mas eu quero agora inspirar para quem quer criar, lembra, você é seu maior projeto? Criar a sua nova jornada de uma forma que traga significado para você. Que você olhe para frente, olhe para o agora e para frente e que se orgulhe de falar, meu Deus, olha o que eu construí. Olha o corpo que eu construí saudável, sem dor nenhuma. Olha o corpo forte, eu não tenho nenhuma restrição, eu posso fazer tudo sozinha. Olha o relacionamento que eu criei. Por quê? Porque eu tô aqui, com a minha clareza mental, com a minha sanidade mental boa. Lembra, a gente não tem como se relacionar bem com pessoas que não estão bem. Porque um vai ficar dependente do outro emocionalmente. Aqui que entra muita codependência, mas isso é tema para outra aula. Então, é muito importante a gente entender sobre essas questões. Pequenas ações diárias fazem toda a diferença no nosso bem-estar. Você percebeu que o tempo inteiro, em todos os episódios, desde a primeira aula até essa, eu falo sobre ações, sobre entrar em movimento na sua jornada, sobre todos os dias uma dose diária, que eu falo 1% a cada dia. Se você fizer todo dia uma coisa, qual é a sua única coisa? Inclusive é uma dica de livro que eu amo esse livro. Qual é a única coisa que me ajudou muito na minha jornada? Eu sou muito grata a esse livro também. Por quê? Porque ele te traz para o poder do agora. Não é tudo que você quer que vai realizar o seu desejo mais íntimo. Você precisa entender que a gente pode ter tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. E é aqui que a gente tem que tomar as decisões. Por isso que você construir essa série te traz, você é seu projeto. Para a gente construir um projeto, a gente demora um tempo, não é de um dia para o outro. Então a gente precisa entender que a gente tem que se comprometer com o processo e não com o resultado final. E o processo são doses diárias, no caso são ações diárias. Todo dia eu vou treinar, todo dia eu vou meditar, todo dia eu vou comer saudável, todo dia eu vou jejuar. Você precisa tomar decisões. E aí o nosso próximo episódio vai ser sobre o amor, a energia que transforma tudo, né? O amor é o que transforma. Eu quero finalizar essa aula de hoje deixando essa frase para você. Se você gostou, coloca ela aqui embaixo também. Cuidar do seu corpo, mente e energia é o maior investimento que você pode fazer na construção da sua vida extraordinária. Que bom que você chegou comigo até aqui nesse finalzinho de aula. Eu estou muito feliz com esse terceiro episódio. Eu espero que eu possa ter te ajudado, que essa foi a minha intenção. Ajudar um pouquinho mais a você avançar na sua jornada, a você construir esse ano com muito mais significado, com muito mais intencionalidade, com potência, com performance. Se você quer a minha ajuda para te ajudar a construir esse projeto, pegando na sua mão, é só você mandar mensagem aqui para mim nas orientações e agendar suas sessões comigo, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e deixar um comentário aqui falando como foi essa jornada para você, como foi essa aula para você, o que você vai começar a fazer,
ou trazer algum tema que você sinta que possa também te ajudar na sua jornada. Assim eu posso trazer mais conteúdos que estão alinhados com todo o processo que você está vivendo, tá bom? Beijo grande no seu coração, te vejo no nosso próximo episódio. Tchau!